Thanos é a solução para a introdução dos X-Men nunca. Você acredita? Irei falar os motivos nesse vídeo, então ficar até o final. Os X-Men vão pro MCU. Isso todo mundo já sabe. Mas a grande questão é como introduzir uma raça nova, com milhares de personagens, em um universo já estabelecido. Os fãs já pensaram em inúmeras possibilidades desde que a inserção da equipe foi anunciada. Alguns querem multiverso, outros pensam que os mutantes ficaram escondidos graças à ajuda de algum telepata, algo à la Homem-Aranha 3. Ainda tem aqueles que pensam em Krakoa, mas talvez essa solução já tenha sido apresentada. E qual seria? Thanos. Thanos coletou as joias do infinito para concluir o seu plano de exterminar metade da vida no universo. O estalo gerou uma imensa onda de radiação cósmica. Só que a coisa fica ainda muito mais interessante quando a gente lembra que não foi um estalo só, foram 4. O do Thanos para eliminar metade da vida, o segundo dele para destruir as joias, o do Hulk para trazer todo mundo de volta, e o do Homem de Ferro para eliminar o exército do vilão. Ou seja, como a Terra foi o epicentro para 3 dos 4 estalos, a humanidade foi diretamente atingida pela radiação cósmica das joias mais de uma vez. Como o estalo criou os mutantes. Para isso, nós precisamos relembrar como as coisas funcionam nas histórias em quadrinhos. Por muito tempo os mutantes não tiveram uma origem estabelecida. Uma das primeiras tentativas para explicar as mutações foi a radiação. A ideia era que as usinas nucleares e as bombas atômicas teriam causado mutações genéticas nos descendentes das pessoas que foram expostas à radiação delas. Atualmente, a explicação é que o gene X é fruto de experimentos dos celestiais em primatas. Eles implantaram o gene nos antepassados dos humanos, e a ideia era que ele fosse despertando aos poucos, e que os mutantes se tornassem o grupo dominante. Eles implantaram o gene nos antepassados dos humanos, e a ideia era que ele fosse despertando aos poucos e que os mutantes se tornassem o grupo dominante. Porém, o contato com a radiação fez com que mutantes passassem a nascer com mais frequência. Também sabemos que nas histórias em quadrinhos gene X costuma despertar na puberdade, ou quando o mutante fica submetido a uma situação de estresse. O Deadpool no cinema desperta a mutação dessa forma, por exemplo. E é aqui que entra o estalo. Nós sabemos que a radiação das joias do infinito pode ser fatal, por isso que quase ninguém consegue tocar nelas diretamente, e é também por isso que Wanda e Pietro foram os únicos sobreviventes dos experimentos da Hydra. Então, a solução não seria dizer que as joias deram poderes para as pessoas, mas sim dizer que a radiação emitida pelos estalos fizeram com que mais pessoas começassem a despertar o gene X inativo. Isso seria o estopim para uma crise na sociedade. Ou seja, a radiação cósmica das joias assumiria o papel da radiação nuclear dos quadrinhos. E os X-Men? Então isso quer dizer que os X-Men surgirão depois dos estalos. Não necessariamente. Nos quadrinhos já existiam alguns mutantes antes das usinas e das bombas, mas eram poucos nos quadrinhos. Já alguns mutantes antes das usinas e das bombas, mas eram poucos. Então os X-Men já poderiam existir, assim como mutantes, já poderiam ter sido usados de cobaias em experimentos no passado. A questão é que seria um número pequeno até então, e por isso não chamavam atenção na sociedade. O MCU usa o termo aprimorados para pessoas que ganharam superpoderes. O caso do Capitão América, Hulk, Soldado Invernal, e da Capitã Marvel. Em Guerra Civil 2016, é dito que o número de aprimorados registrados aumentou desde que Tony Stark passou a agir como Homem de Ferro. Não é difícil imaginar que muitas dessas pessoas identificadas como aprimoradas sejam na verdade mutantes, mas que não eram catalogadas dessa maneira. Gostaram o que acharam do vídeo de hoje? Gostaram da volta dos mutantes na Marvel? Comentem e falem se gostaram, isso é muito importante. Obrigado.